teus pés, ó Maria, no brilho do teu olhar, deixamos os nossos pedidos na esperança do auxílio que do teu amor virá. Ave Maria. Queridos telespectadores da TV Evangelizar de todo o Brasil, aqui estamos nesse programa Maria, a Palavra de Deus. E temos aqui uma porção de pedidos à Nossa Senhora de Guadalupe, que nós queremos que ela dê um olhar todo especial a todos vocês que de todo o Brasil estão enviando este pedido. E eu queria focalizar o seguinte: se eu colocasse um ferro no fogo, o que acontece? O ferro vai adquirindo o calor do fogo e faz tudo aquilo que o fogo faz. Se eu pegasse na mão um cano quente, eu queimo a mão. Ele não é fogo, mas ele pega o calor do fogo e faz tudo aquilo que o fogo faz. Assim o nosso espírito, nossa alma, em contato com Deus, ela pega os valores, as qualidades que são de Deus. Nós não somos deuses, porém com as qualidades que Deus comunica para a gente, fazemos coisas difíceis com a maior facilidade do mundo. É isto que nós chamamos de graça. Temos, por exemplo, no começo do cristianismo, católicos que ficaram crucificados vivos 14 dias, alegres, felizes, contentes. São Lourenço foi queimado vivo na praça pública. Enquanto ardia vivo, ele contava piada para a polícia, que ficava cuidando dele. Pode uma pessoa ardendo viva ficar alegre? Se Deus ajuda, pode. São Bartolomeu, apóstolo, lhe arrancaram a pele vivo. E ele não estava nem aí. É como se nós tirássemos o paletó. E os pagãos olhavam para estes mártires da igreja e diziam: o que esses cristãos têm? Tem que eles têm a ajuda de Deus. Quantas vezes Jesus disse: não tenha medo, eu estou com vocês. Hoje em dia, manda-se criança na escola com 2, 3 anos, 4. Que perigo uma criança na rua com essa idade. Tem perigo não, porque os pais vão junto. Se o pai vai junto, não tem problema nenhum. Isto que Deus prometeu 365 vezes, a Sagrada Escritura diz: não tenha medo, eu estarei sempre convosco. Quando São Paulo estava desanimado, cheio de problemas, perseguições, foi 7 vezes na cadeia, foi açoitado 5 vezes, e foi uma vida horrorosa. Pediu a Deus a morte. E Jesus respondeu: calma, Paulo, eu estou com você, não precisa ter medo não. E Paulo enfrentava tudo com um sorriso no rosto. Isto que chamamos graça de Deus. Lá em Lourdes, milhares de pessoas vão lá pedir a cura de suas doenças. Muitos deles conseguem a cura, voltam para casa contentes, felizes. Outros voltam com a mesma doença.
Mas não dá para distinguir entre aqueles que voltam sem ser curados ou aqueles que voltaram para casa curados. Parece que aqueles que voltaram para casa com o mesmo problema são mais alegres. Mas foram lá pedir a cura, não conseguiram. Volta para casa doentes. Como é que pode estar alegre e feliz? Pode sim, porque Nossa Senhora ajuda. Nós não devemos ter medo de problemas, dificuldades. Devemos ter medo de afastar-nos de Deus. Deus é muito educado. Se a gente coloca Ele no lixo, Ele fica. Se a gente pega na mão dele e diz, me ajuda, Ele ajuda sim. Estarei sempre convosco para fazer nada. E aí vocês notam que as pessoas que abandonam a igreja, os sacramentos, são pessoas que, no Brasil, os jovens se afastaram da igreja. 35 mil provocaram suicídio ano passado. Pessoas que têm tudo, como artistas de cinema, cantores. Tem um que vendeu 65 milhões de cópias de disco. Se suicidou. Marilyn Monroe é uma artista de cinema mais famosa de todos os tempos. Se suicidou. Por quê? Se afastou de Deus. Só procuram coisas deste mundo. E quando vêm os problemas... Muito bem. Mas se alguém quiser pedir orações à TV Evangelizar e também se tornar sócios dessa TV maravilhosa, ligue para a gente. 41 32 21 6060. Aqui tem um pedido de Gerson Cláudio dos Santos, lá da Lagoa. Peço orações para a cura de um problema sério de coluna. Sérgio, nós vamos pedir. A Nossa Senhora, vamos entregar esse pedido seu, mas não esqueça de recorrer também à medicina. Deus ajuda, mas quer a colaboração da gente. Eu estou com pneumonia, vou pedir uma bênção de cura. Sim, Deus pode fazer um milagre, mas nós não devemos viver de milagres. Devemos viver usando sempre a força humana também. Sérgio, Gerson, nós vamos colocar a velhinha aqui e entregar ao pé de Nossa Senhora o teu pedido. Também Maria do Carmo Teixeira, lá de Minas Gerais. Estou desempregado há muito tempo. Maria do Carmo, esse é um problema não seu. Milhões de brasileiros estão desempregados. E nós queremos colocar aos pés de Nossa Senhora não só seu pedido, mas o pedido de muita gente que passa fome porque não consegue trabalho. Olha que pena, né? E nós vamos pedir a Nossa Senhora, ela que conseguiu que Jesus transformasse a água em vinho. É bem capaz de transformar teu desemprego num emprego. Antônio José de Oliveira, lá de Goiás. Nossa Senhora escuta mesmo as nossas preces?
Sempre vejo as pessoas tendo que pagar promessas da Nossa Senhora para ser atendido. A gente tem que fazer promessas. José Antônio, Nossa Senhora é mãe. E o amor de mãe não tem quem pague. Se eu tivesse que pagar tudo aquilo que minha mãe fez, eu nunca teria condições, porque o amor não tem preço. Você ame a Nossa Senhora. Não precisa fazer promessas, não. Cumpra as promessas do batismo. Mas nós vamos colocar aos pés de Nossa Senhora esse seu pedido e vamos também acender a velinha aqui aos pés de Maria, para que ela não esqueça o seu pedido. Dalva Marcelina da Costa, Rio Grande do Norte. Peço a Nossa Senhora que cubra com sua proteção para me livrar dos perigos. Trabalho longe, saio e volto no escuro. Passo por lugares perigosos. Dalva, esse é um problema sério de muitíssimas pessoas. Quando a pessoa não é evangelizada, quando ela não tem Deus, ele vira bicho. Mesmo nos grandes centros, embaixo da luz, durante o dia, se tornou um ambiente perigoso. O homem sem Deus se torna selvagem. E nós vamos colocar, Dalva, o teu pedido aos pés de Nossa Senhora, mas se preocupe também com aquelas pessoas que não têm sossego, mesmo nos grandes centros, e que Nossa Senhora proteja você e a todos os que necessitam desta proteção. E se alguém quiser fazer pedido de oração a Nossa Senhora e também se tornar associado, não esqueça de telefonar para a gente. O número é 41 32 21 60 60. Telefone para a gente. Se associa ao nosso trabalho. Juliana Sanches, de São Paulo, pede acender uma velinha para mim, para minha mãe, que fique curada de um câncer. Reze por ela. Sim, Juliana, é muito triste quando uma pessoa tem câncer. Sofre muito. Eu passei por 2 cânceres malignos, sofri muito, curei. Hoje tem muitos meios para a cura dessa doença, que se multiplica de um modo espantoso em todo o mundo. Mas colocamos, Juliana, o seu pedido aos pés de Nossa Senhora. E Nossa Senhora, que é mãe, ela sabe muito bem o que é bom para sua mãe e também por outras pessoas que sofrem deste mal. Temos ainda aqui um pedido de Emerson Aguinaldo, Mato Grosso do Sul. Padre, onde está Deus, Nossa Senhora, quando as coisas ruins acontecem? Há muita injustiça em minha vida, eu rezo, mas não adianta nada. Emerson, o problema do mundo, não devemos responsabilizar Deus. Deus tudo faz bem. A morte, diz o apóstolo, não veio por causa de Deus, veio por causa do pecado. E Deus não faz pecado. Esse livrinho aqui
sobre o sofrimento humano. Procure adquirir esse livro. É um problema sério, o sofrimento humano. Mas Cristo veio dar resposta. Ele mesmo foi um grande sofredor. Nossa Senhora é rainha dos mártires, a mãe dolorosa. E não esqueça que às vezes Deus precisa de nosso sofrimento. O limão é azedo. Ninguém consegue tomar o limão. Mas com o limão eu posso fazer uma limonada. É muito triste sofrer, mas eu posso transformar o meu sofrimento naquilo que Jesus transformou, que Nossa Senhora transformou. Nós não temos nenhum santo que não tenha passado por grande sofrimento. Então, Emerson, você procure saber o sentido do sofrimento humano. Ele é um grande meio de santificação. Não que a gente deva procurar o sofrimento. Não, a gente deve procurar uma vida normal. Mas não pensar que o sofrimento seja castigo de Deus. Qual é o pai que gosta de ver os filhos sofrendo? Nós não chamamos Deus de patrão, de padrasto. Chamamos Deus de pai. Quando eu trabalhava na Argentina, eu voltava do interior e passei por um cerrado. Lá havia uma criança abandonada de 5 anos. Ficou lá fora de casa, 20 quilômetros da habitação mais próxima, abandonada, quem sabe há quanto tempo, pobrezinha. Eu passando de carro, vi aquela menininha, parei o carro, ela veio ao meu encontro. Eu abracei aquela criança e levei até a cidadezinha próxima. Levei no posto policial e disse, olha, encontrei essa menina a 20 quilômetros no cerrado, onde não mora ninguém. Olha a situação dessa coitadinha. Quem é que abandonou essa criança lá? E o guarda disse, olha, a mãe saiu agora daqui reclamando que a filha desapareceu. Aí telefonou, no instante a mãe veio. Precisava ver o encontro dessa mãe com essa criança. E eu perguntei, dona, como é que acontece isso? Diz, o padrasto colocou ela dentro da caminhonete, levou para o cerrado, desceu e abandonou. Que covardia abandonar uma criança. E muita gente pensa que Deus, Nossa Senhora, é assim. Não é não, Emerson. Deus não te abandonou, não. Bem, vamos fazer um pequeno intervalo e já já nós voltamos de novo. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe Aos teus pés, ó Maria, aos teus pés, ó Maria. nada me entristeça. Queridos telespectadores de todo o Brasil, que estão atendendo essa TV maravilhosa Evangelizar, estamos nesse mesmo programa aos pés de Maria, aos pés de Nossa Senhora Guadalupe, padroeira de todo o Brasil. Então ela está sempre pronta a atender todos os pedidos. E vamos seguindo sempre essa mesma tese, atendendo os pedidos
de oração, né, de ajuda de todo o Brasil. E para pedir esta oração, esta ajuda, telefone para esta emissora de TV 41 32 21 60 60. Gabriela Angélica, lá de Macapá, quase no fim do mundo. Peço orações para os meus filhos que estão passando por uma fase muito de rebeldia, até sem vontade de estudar. Gabriela, nós não temos mais, como pais e mães de família, autonomia para formar os filhos. Eles aprendem muita coisa fora de casa. Eles ensinam mais que o pai e a mãe. Então nós temos que nos preocupar também em formar um ambiente bom, participar dos movimentos que cristianizam o mundo. Se eu tivesse nascido naquela família em que estão os presos na cadeia, talvez eu estivesse lá também hoje. Porque o ambiente em que seria criado não é um ambiente que me ajude a ser bom. E então, vamos colocar aos pés de Nossa Senhora esse problema dos seus filhos e dos filhos de muitas mães. Nós temos cidades como, por exemplo, Bom Regis. 65% dos jovens são drogados. E um drogado é uma desgraça para a família. Mas nós colocamos aos pés de Nossa Senhora o seu pedido, Gabriela. E o pedido de muitas outras mães que sofrem com o problema dos seus filhos. Jadiel Francisco, lá do Rio de Janeiro. Tenho muita dificuldade em perdoar quem me faz o mal, quem me magoou. E eu tento, mas não consigo nem olhar mais para estas pessoas. Jadiel, você está confundindo esquecer com perdoar. Esquecer não depende de nós. Uma pessoa me ofendeu, eu fico revoltada, fico com repugnância dela. Mas eu perdoo, até eu rezo para ela. Eu estou fazendo pecado? Não. Eu faria pecado se desejasse o mal para ela. O fato de sentir repulsa, todo mundo é assim. Eu também sou assim. Quando alguém fala mal de mim, quando alguém me ofende, me falta de respeito, eu fico magoado com essa pessoa. E somos todos assim. Agora nós que temos fé, obedecemos à ordem de Cristo. Orai por aqueles que vos caluniam. Rezai por aqueles que vos perseguem. É mais uma força que nós temos que pedir a Deus. Aquilo que expliquei no começo, que nós chamamos de graça de Deus. Uma força que Deus dá. Mas nós vamos acender a velhinha, Jadiel, e vamos colocar o seu pedido aos pés de Nossa Senhora. E ela vai ler o seu pedido. Ela não vai esquecer, não. E nós também da TV Evangelizar vamos lembrar muito de você. Selma Cordeiro, de Tocantins. Eu assisto este programa, gosto muito de rezar a Nossa Senhora. Mas aqui em casa ficou tudo confuso. Meu marido não quer saber de ir na igreja. A minha filha mais velha mudou de religião. Como eu faço? Selma, nós não conseguimos mudar
esse tipo de pessoa. Tem que ser uma força que vem do alto. São Camilo de Leles é protetor dos doentes. Foi internado no Hospital Santo Espírito de Roma e era tão ruim que foi expulso do hospital. Nunca se viu que um doente tenha que ser expulso do hospital. Camilo de Leles foi expulso, mas a mãe rezava por ele. E a oração da mãe é muito forte. Aquilo que aconteceu com São Paulo, perseguidor da igreja. Mas o Cristo entrou na vida dele. Zaqueu era ladrão. Jesus foi almoçar na casa dele. Mudou de vida. Então esta é uma força que vem do céu. Selma, você tem que pedir a Deus e Ele vai chegar. Não se preocupe, não. A senhora deu o exemplo, coloque isso nas mãos de Maria e nós vamos colocar seu pedido aos pés de Maria. E para simbolizar a fé que você tem a Nossa Senhora, nós vamos acender essa velinha e vamos colocar aqui para que Nossa Senhora lembre sempre de seu pedido. Raimundo Silva, lá do Ceará. Puxa, como você nasceu longe daqui, Raimundo. Por que é tão difícil parar de beber? Eu falo que paro, prometo para minha família, mas volto a beber. Raimundo, o alcoolismo é uma doença, tem que ser tratada. É claro que a ajuda de Deus é importante, mas não é suficiente dizer eu não bebo mais. Por um instante, a gente consegue. Largar para sempre é muito difícil. Tem que tratar, né? Tem esses alcoólicos anônimos, tem tratamento médico, tem clínicas especiais para isso que pode ajudar. Eu conheço uma pessoa amiga minha importante e não conseguia largar. Foi internado uns meses no instituto, não bebe mais. Você, Raimundo, procure a ajuda de Deus, mas também a ajuda humana. E Nossa Senhora está olhando ao pedido que você fez e que nós colocamos aos pés dela. Ana Maria da Conceição, Rondônia. Acenda uma velhinha para Nossa Senhora para que eu consiga um jeito de pagar as dívidas. Minha situação se torna difícil. Claro, Ana Maria, não só a senhora. Quanta gente por causa de uma política insana estão sofrendo. A pessoa desempregada passa muita necessidade. E nós temos mais de 12 milhões em tua situação, Ana Maria. E vamos colocar aos pés de Nossa Senhora não só o seu pedido, mas o pedido de todas essas pessoas que estão nessa mesma situação e que os fazem sofrer muito, né? Querer trabalhar, não consegue. E aí vem então uma série de problemas. Mas o teu pedido, Ana Maria, lá de Rondônia, está aqui aos pés de Nossa Senhora. E a velhinha que nós acendemos para ela está recordando isto. Cleito Antônio Gomes, lá da Bahia. Sou devoto de Nossa Senhora
Vi outro dia nessa TV os homens rezando o terço. Eu sinto um pouco de vergonha de rezar. Como eu posso fazer isto? Cleiton, o terço está entrando agora muito forte na Igreja Católica, chamado Terço dos Homens. Em Passo, lá em Minas Gerais, às quartas-feiras eu reunia 800 homens, rezando o terço. Em muitas dioceses e igrejas do Brasil, há o Terço dos Homens. Eu tive a oportunidade de falar nessa emissora quanta coisa bonita acontece com o terço. Apenas um fato. Santo Afonso conta que numa cidadezinha havia uma moça muito bonita, mas de uma vivência muito baixa. Até que ela bonita, todo mundo respeitava. Chegou a velhice, a doença, e ela foi jogada fora. E ela foi numa grutinha esperar a morte. Nas mãos de Nossa Senhora da Gruta havia um terço. Ela pegou o terço das mãos de Nossa Senhora e foi rezando, esperando a morte. Naquela mesma cidade havia uma irmã muito devota das almas do purgatório. E ela então rezava sempre para as almas do purgatório. Uma noite a irmã foi se deitar e ouviu uma voz que a chamava. Irmã Gertrudes, quem é que está me chamando? Sou eu, a Maria da Gruta. O que você quer? A senhora, irmã, está rezando para as almas do purgatório. Não está rezando para mim. Por quê, irmã? Você se salvou com a vida cheia de escândalo que você levou? Sim. Eu comecei a rezar o terço e Nossa Senhora me ajudou. Eu me arrependi das minhas faltas. Mas estou me purificando no purgatório e a senhora não está rezando para mim. Na última guerra mundial caiu a bomba atômica em Nagasaki. A bomba atômica é um horror. Ela derrete os tijolos das casas. A 3 quilômetros derreteu a torre de aço. Vê que horror essa bomba. E a 20 metros onde a bomba caiu, que ficou tudo virado em nada, uma capelinha ficou de pé. Lá dentro havia 8 sacerdotes rezando o terço. E a bomba caiu ao lado deles e não aconteceu nada. Até hoje, a irradiação atômica está causando doença. E aqueles padres, quase todos eles vivos, foram examinados por maiores cientistas. Não tem nenhuma irradiação. E a capela está lá de pé, porque eles rezavam o terço. O terço, Cleiton, ele é mais poderoso que a bomba atômica. E Nossa Senhora, quando apareceu, sempre apareceu com o terço na mão ou então na cinta. Sempre pediu que rezássemos o terço. E então, Cleiton, reze o terço. Das crianças que Nossa Senhora apareceu em Fátima, Nossa Senhora avisou que viria buscá-lo e avisou o dia que ele iria morrer. E ele, Francisco, ficou esperando Nossa Senhora na hora da morte. Tinha uma porção de gente ao redor. A certa altura disse: olha, a linda senhora vem me buscar. E Nossa Senhora pegou o Francisco e o levou para o céu. Olha que coisa bonita. Eu sempre peço a Nossa Senhora
que venha me buscar na hora da morte, e aquilo que nós dissemos agora e na hora de nossa morte. Amém. Cleito, eu vou colocar os seus pedidos aos pés de Nossa Senhora e você reze o terço da melhor forma possível. Vai ver que o terço vai te ajudar muito. E nós colocamos o teu pedido aos pés de Maria. Logo nós vamos encerrando esse programa aos pés de Maria e logo em seguida vai ter a Santa Missa. E não esqueçam de ligar para cá para se tornar sócio ou então pedir orações. Telefone 41 32 21 60 60. Muito obrigado pela atenção dispensada. E até uma próxima oportunidade, com a ajuda de Deus, aos pés de Nossa Senhora. Nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce Mãe de Guadalupe. Aos teus pés, ó Maria, no brilho do teu olhar, deixamos os nossos pedidos na esperança do auxílio